Oi, eu sou a Magali. E eu sou o Gabriel. A gente está aqui para contar uma história que pode ser inspiração para você. Eu sou a mãe desse rapaz aqui e com 1 ano e 8 meses ele teve leucemia. Foi diagnosticado com LLA. Foi feito todo o tratamento, ele melhorou, né? Foram feitas as quimioterapias, ele melhorou. E com 4 anos ele teve uma recidiva. E quando voltou, voltou muito pior, voltou pelo corpo inteiro, teve metástase. Então, os médicos explicaram que ele teria que fazer transplante, que senão ele não melhoraria. Fez todo o processo de quimioterapia novamente. E quando ele tinha mais ou menos 7 anos, veio a notícia de que tinham achado um doador compatível, porque na família não existia ninguém. Aos 7 anos foi feito o primeiro transplante, mas infelizmente o transplante não deu certo, não pegou e ele precisou ficar esperando para achar novos doadores. Foi achado posteriormente, depois de 1 ano, foi achado mais 3 doadores para ele, mas nunca foi achado ninguém 100% compatível. O máximo de compatibilidade era 80%. Mas, como ele tinha pouca chance, que ele precisava realmente fazer o transplante, os médicos acharam melhor então fazer com esses doadores 80% compatível. Daí foi feito o segundo transplante. Isso ele tinha 8 anos, quase 9. Dessa fase em diante, ele não saiu mais do hospital. A gente fez isso no HC de Curitiba e ele não saiu mais do hospital. Por quê? Porque não pegou o segundo transplante e o corpo dele não regenerou medula, então ele não produzia mais sangue. Ele tinha que receber bolsas de sangue direto, plaqueta, ele sangrava o tempo todo, a imunidade dele estava muito baixa. Ele ficou numa unidade com pouca visita, era praticamente eu e mais uma pessoa que podíamos estar assistindo ele. Então, praticamente ele ficou isolado durante esse 1 ano que ele ficou esperando para fazer o terceiro transplante. Os médicos não queriam fazer porque não há casos no mundo relatando que sobreviveu uma pessoa a 3 transplantes. Mas eu insisti, eu lutei, eu disse que ninguém poderia condenar meu filho à morte. Se ele fosse morrer, ele iria morrer, mas a gente não podia prever quando. Então, quando eu expliquei para os médicos, eu disse: pode ser que a gente vá atravessar a rua daqui a 1 ano e ele vai morrer, mas hoje não vão ser vocês que vão dizer isso para mim. Eu tenho fé e eu tenho esperança. E aí começou a nossa luta. Primeiro, para conseguir fazer o transplante, porque os médicos não queriam, tinham desistido dele. E eu insisti. Insisti que eu queria o terceiro transplante. Foi feito o terceiro transplante depois de muita briga, foi briga na justiça. Foi feito o terceiro transplante. Não pegou. Aí a gente desabou. Foi um período muito difícil. Eu perdi a força, eu perdi a fé em Deus. Eu sempre tive muita fé em Deus, mas naquele momento não. Eu fiquei revoltada e eu perdi a fé em Deus. Mas aí aconteceu uma coisa muito bonita. Eu me ajoelhei aos pés da cama e pedi a Deus que fosse feito o melhor por ele. Não importava o que, mas o melhor por ele. E foi nesse momento que daí aconteceu uma coisa que a gente acha milagroso, considera milagroso. Ele foi mandado para morrer em casa. Os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. Aí nesse período eu falei assim: se não tem mais nada para fazer pelo meu filho, então eu quero ir para casa. Que ele morra então junto com a família, junto com as pessoas que ele ama. Então nesse momento a gente veio, voltou para Gaspar, saímos de Curitiba, voltamos para Gaspar. Ele muito fraco, imunidade muito baixa, tinha feito o terceiro transplante. A gente estava praticamente sem esperança. Mas foi depois praticamente 20 dias em casa que começaram as reações. Ele começou a ter manchas na mão, que são sinais que dá, que o corpo dá. Depois desses sinais, eu liguei para Curitiba e eles disseram: volta correndo, porque o teu filho é um milagre. Ele precisa tomar as medicações para não perder esse transplante. O transplante está pegando. E ele foi considerado um milagre. Os médicos não gostam de falar a palavra milagre, mas todo mundo vinha falar e cochichar assim: oh meu Deus, não acredito que está acontecendo. Mas a gente voltou até aquele amor por Deus, aquele resgate por Deus. Coisas difíceis aconteceram durante esse período, mas uma das
frase que eu posso falar para vocês com certeza, que tenham fé. Milagres existem, né, Com Gabriel? certeza. Você é a prova disso. Sim. Ele é o nosso milagre. Então não percam a fé. Sempre olha para o lado e veja que tem um caso muito pior do que o seu. Ou melhor, não faz mal. Mas sempre saiba de uma coisa: quando for para ser sua hora, será. E se não for para ser, não vai ser. O Gabriel foi condenado à morte. Os médicos desistiram dele, mas Deus não. Beijo, fiquem com Deus. E se essa história puder inspirar vocês, que seja assim.